Conseguimos restabelecer o contato agora com o Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo. E antes de qualquer coisa, quero saber se me ouve bem agora, Luciano. Sim. Sim, Lívia, ouço claramente. Boa tarde. Boa tarde, viu? Obrigada pela presença, pela participação aqui no Fast News deste sábado. Eu tinha chamado você para a gente falar um pouquinho de taxa de desemprego e eu vou retomar esse assunto, mas eu quero aproveitar essa reportagem que a gente colocou no ar agora, trazendo o que o IBGE, a PNAD contínua, trouxe para a gente, aliás, o IPCA trouxe para a gente em relação à taxa de inflação do mês de maio, que ficou em 0,44%, muito puxada pelos combustíveis, especialmente pela gasolina. Apesar das preocupações fiscais em relação à trajetória da dívida, aos gastos do governo federal, a preocupação em elevar a arrecadação e não cortar gastos, como você vislumbra e visualiza a trajetória da inflação até o final do ano? A gente vê a inflação agora nos próximos meses bem controlada, no sentido de, excetuando-se a questão do Rio Grande do Sul, né, das enchentes, que podem ter algum efeito na parte de alimentação, mas, em geral, uma inflação que ela vai ficar bem controlada ainda na parte de bens, né, em geral. A gente tem uma trajetória no curto prazo aí de bens ainda bastante controlada. Na parte de serviços, a gente tem um pouco mais de pressão, e isso é um fator de cautela. Mas a gente vê agora uma sazonalidade bastante favorável da inflação. A inflação esse mês em torno de 0,40, os próximos 2 meses em torno aí de 0,10 a 0,20 e provavelmente até o final do ano uma inflação em torno de 4. Então a gente vai ter uma inflação que ela deve ficar um pouco acima da meta esse ano, mas considerando os choques, né, que a gente teve agora mais recentemente com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente vai ter ainda uma inflação até de certo modo bem controlada no curto prazo. Obviamente, a grande discussão é como ela fica ao longo de 2025 e 2026. Sim. Agora sim, Luciano, retomando no assunto para o qual você foi inicialmente convidado para falar da taxa de desemprego no Brasil, que fechou em 7,5% nesse trimestre encerrado em abril. A gente tem acompanhado nesses últimos levantamentos uma recuperação dos índices de emprego. Daí a gente pega esse dado considerado relativamente positivo, a gente pega uma inflação numa trajetória, pelo menos até o final desse ano, relativamente controlada. E se a gente pegar todos esses dados e colocar na mesma cesta daquelas preocupações fiscais que eu apontei para você, dá para a gente falar para que rumo nós estamos indo, para onde a economia está indo, porque a gente tem indícios mistos, alguns positivos, alguns negativos, mas no frigir dos ovos, podemos ficar tranquilos com a economia brasileira ou não? Acho um bom ponto, né? Como você colocou, os dados são mistos, né? Pelo lado da renda e do emprego, a gente tem uma ótima notícia, né, no curto prazo, que é a queda do desemprego, né? O desemprego está surpreendendo positivamente, né? O desemprego atingiu aí, né, na última leitura 7,5%, se a gente sazonalizar ainda mais baixo, né, 7,2%, a renda está subindo, então isso ajuda a massa salarial a subir, isso é bom para o consumo, isso é bom para a atividade econômica nos próximos meses. Obviamente, o grande desafio desse cenário é manter esse ritmo de crescimento olhando para frente, né? Então, qual é a grande questão? A grande questão é, a gente tem um impulso, né, que a economia está sofrendo agora, né, está tendo como positivo, que é o corte de juros que a gente teve ao longo do ano passado e no começo desse ano, que está levando a atividade para um patamar mais rápido de crescimento, mas, obviamente, a continuidade dessa possibilidade desse impulso, ela recai na coordenação entre a política fiscal e a política monetária. Se a gente tiver uma política fiscal expansionista, né, como o governo tem sinalizado, e o monetário continuar sendo também estimulado, provavelmente no médio prazo o equilíbrio disso vai ser um pouco mais de inflação e, portanto, a capacidade do Banco Central de entregar a meta de inflação vai ficando comprometida. Por isso, o Banco Central está sinalizando, né, recentemente na comunicação dele, um pouco mais de cautela em relação a esses riscos, né, principalmente a questão da desancoragem da inflação olhando para 2025 e também a questão fiscal como sendo um fator aí de estímulo olhando para o médio prazo e o comportamento da inflação. Segré, rapidinho, para a gente fechar. Claro, Luciano, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Eu escutei com atenção o teu comentário, mas me preocupa um pouquinho as nuvens, um pouquinho mais para o final do ano. Se o governo continua gastando muito e o déficit fiscal se aprimorar um pouco mais,
isso não pode refletir numa pressão na inflação, sobretudo pela mudança na diretoria do Banco Central, que pode ir na canetada tentando diminuir artificialmente a taxa de juros. Não te complica um pouco esse pensamento para o final do ano? Complica no sentido que você mesmo falou, né? A gente tem um cenário onde, se a gente não fizer uma nova rodada de aumento do gasto público, a gente tem um cenário que é positivo, e eu acho que é isso que parte do governo tenta mostrar, né? A gente tem um espaço aí de crescimento, olhando para frente, que fica relativamente saudável se a gente não tiver uma nova rodada de deterioração aí na parte pública, na parte das contas públicas, e, portanto, esse cenário está condicionado a isso, né? Mas, como você bem colocou, se a gente olhar para frente e o governo voltar a tentar buscar maneiras de estimular a economia via a questão fiscal, provavelmente o que a gente vai ter é um cenário mais adverso, no qual vai ser mais difícil, né, a gente ter uma inflação controlada com os custos que isso traz em termos de crescimento. A gente sabe que a inflação alta e teoricamente em elevação, e também a previsibilidade dela menor, diminui investimentos e diminui o crescimento ao longo do tempo. Então, o governo deveria evitar, né, esse cenário olhando para 2025 e 2026. Bom, conversamos com o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa. Luciano, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um ótimo fim de semana para você.